Fala pessoal, Diego Jorge por aqui, seja bem-vindo ao nosso canal Super Bolso. No vídeo de hoje nós vamos filosofar, é isso mesmo. Nós vamos entender um pouquinho mais sobre o comportamento do investidor. E para isso nós vamos usar nada mais nada menos do que essa frase do gênio Warren Buffett, que diz: algumas pessoas não deveriam ter ações, porque ficam muito chateadas com as flutuações de preço. Se você vai fazer coisas idiotas porque uma ação cai, você não deveria ter nenhuma ação. Confesso que quando eu li esse pensamento, essa frase, eu fiquei mais reflexivo internamente do que eu consegui escrever alguma reflexão para poder trazer para vocês aqui. Logicamente que a gente vai discutir algumas coisas, mas internamente essa frase teve mais efeito para mim. E eu acredito que para vocês também. Algumas pessoas vão ler essa frase aqui e vão ficar pensativas como eu fiquei. E por que isso? Confesso que eu voltei um pouquinho no tempo para poder analisar um pouquinho a minha trajetória como enquanto investidor, né? E lá no início eu me sentia assim muito privilegiado por poder conhecer e por poder estar investindo em investimentos que fugiam um pouco do tradicional. E eu achava que por eu fazer esses investimentos, que eu pudesse me considerar como uma pessoa diferenciada, uma pessoa que ia ficar rico, que tivesse encontrado aí o caminho, o pote de ouro, né, para a riqueza. E logicamente que é um engano, né? Não é porque a gente tem algum conhecimento ou porque a gente investe em A, B ou C que a gente é diferente ou que a gente sabe mais do que alguém, né? Isso aí não quer dizer nada. E também percebi, né, isso me fez refletir, o quanto que eu ficava buscando informações, né, para poder tentar descobrir qual que era o melhor investimento, né? Logicamente que não é diferente de hoje. Antigamente também tinha isso, né? Era a época onde os títulos públicos eram os melhores investimentos, a época onde as ações eram os melhores investimentos, o dólar, o ouro. E agora, hoje, a gente tem os bitcoins, né? E tantos outros investimentos aí que estão presentes no nosso dia a dia. E essa salada continua, logicamente, né? A gente vê muito em pauta. Até um pouco tempo atrás eram os bitcoins, agora a gente vê falando sobre o Tesouro Direto, né? Quantos vídeos que tem aí da possibilidade de a gente triplicar o nosso dinheiro investindo no Tesouro Direto. Tá entrando também a questão do ouro, né? Tem a queda do dólar, então a gente vê que a gente vai se deparando com essas informações e, diante disso, a gente começa a tomar algumas decisões. E essas decisões, como o próprio Warren Buffett ele coloca aqui para nós, às vezes não é a melhor decisão, né? E ele fala aqui, né? Se você vai fazer coisas idiotas porque uma ação cai, você não deveria ter nenhuma ação. Olha só que interessante essa frase, né? E aí, eu trago algumas reflexões para a gente aqui, para poder facilitar o nosso raciocínio, logicamente, e para a gente poder tentar entender um pouco mais o efeito dessa frase para nós, né? Então, a primeira coisa que eu coloco aqui é que realmente essa frase ela é tão impactante que ela deveria ser uma base, né? Ela deveria ser um fundamento para toda pessoa que queira começar a investir em renda variável, né? É dormir, imprimir essa frase, fazer um quadro, colocar num lugar acessível e digerir ela de forma que vire um mantra para a gente, né? Porque a gente percebe também que muitas pessoas começam a investir em renda variável, seja ações ou fundos imobiliários, pelo momento. Então, é muito fácil da gente perceber, né, o movimento dos investidores. Quando você percebe que a bolsa ela movimenta muito, você pode ver que tem alguma notícia favorável para isso. De repente, quando você vê os títulos públicos ganhando evidência, é porque eles passaram a estar em foco e os investidores mudam e direcionam os investimentos para a renda, para o tesouro direto. Só que essa migração, ela acontece de que jeito? Vendendo a renda variável e indo para a renda fixa, né, para os títulos públicos. E o inverso também é verdadeiro. Se vende toda a renda fixa, títulos públicos, para voltar para a renda variável, né? Fica fazendo esse giro, igual eu falo muito aqui nos nossos vídeos. Então, essa é uma base muito boa, né, para você aprender, ler isso daqui e ficar digerindo. Não, mas o que ele quis dizer com isso? Como que eu posso
realmente internalizar isso e como que eu posso trazer isso para a minha filosofia de investimento, né? Então, essa frase ela é principal, ela deveria ser o primeiro capítulo de qualquer livro que ensinaria ou que ensina sobre renda variável, né? Outro ponto importante, a gente precisa entender que as ações, ela cai e sobe pelo movimento natural dela, né? Ela não vai, você não vai comprar uma ação e ela vai subir para sempre. Você não vai comprar uma ação que ela não vai ter altos e baixos, né? Pode ser que ela entre aí numa queda sem fim, né? Mas existem os movimentos naturais da ação, né? Que é um sobe e desce constante, né? Então você tem que aceitar que é assim. Se você estiver comprando uma ação porque você acha que ela vai sair de R$ 5 e vai ir para 50, tome muito cuidado que você vai se frustrar com essa realidade. Terceiro ponto, entender que o mercado está cheio de notícias e de informações sobre as ações ou sobre qualquer tipo de investimento, né? Isso pode te influenciar a tomar uma decisão. Então, se você é uma pessoa que você não tem aí tanto tempo de mercado, é comum você ficar preso ou você buscar por informações de pessoas que teoricamente você confia e que passam uma credibilidade em análise ou em dicas, né? Sugestões, vamos dizer assim, estudos sobre o mercado. E isso, logicamente, que de uma certa forma, direta ou indireta, vai influenciar você. Ah, realmente ele tem uma notícia, aquilo que ele falou daquela ação, daquela empresa, daquele título público realmente faz sentido. Não, eu não vou perder essa oportunidade. Eu vou entrar, eu vou fazer meu investimento, porque eu não quero ficar fora disso. Então, mais ou menos é assim que a gente pensa, né? Então a gente vai tomando decisões pelas informações que nos são apresentadas e não necessariamente ela vai ser a mais correta, né? Ou ela é a correta. Outro ponto importante, né, que é o risco de concentração em renda variável. Por que que às vezes a gente toma decisões ao contrário do que o Warren Buffett citou aqui, né? Justamente porque a gente está muito concentrado em renda variável. Então, a hora que a gente percebe que aquele momento das ações ele não é o mais favorável, que pegou ali um momento de volatilidade, um momento de queda das ações, por exemplo, o investidor que estiver muito concentrado em renda variável, automaticamente ele vai se desesperar, ele vai ficar sem saber o que fazer, ele vai aumentar a busca por informações na internet, principalmente, para embasar e para dar um conforto na decisão que ele quer tomar. Então, às vezes, ele quer tomar aquela decisão, mas ele está meio inseguro, ele começa a consumir um monte de informação, vai se enviesando daquilo e fala assim, não, é verdade, ó, aquilo que eu pensei, tem um monte de gente que está falando, então a decisão correta é fazer isso. Eu vou vender todas as minhas ações e vou ir para a renda fixa. Ou o contrário é verdade, né? Ah, não, a renda fixa não está pagando nada. Não, a renda fixa não vira mais nada. Não, olha, tá vendo? Eu tinha certeza disso. Eu vou vender todos os meus títulos públicos e vou voltar para a renda variável. Então, são ações que a gente vai tomando porque a gente vai se enviesando de certas informações, tá? Então, cuidado com a concentração de renda variável, né? E aí eu coloquei aqui, né, a importância da reserva de emergência e da renda fixa. Por que que a gente tem que ter uma diversificação entre renda fixa e renda variável? Justamente porque se a gente pega momentos mais de oscilação, de queda de mercado, de queda do preço das ações que a gente está protegido, né? Eu falo que a renda fixa ela protege o pequeno investidor justamente para a gente não tomar decisões precipitadas, tá? E por fim, evitar acompanhar notícias e análise ou barra opiniões sobre as empresas, né? Só vai te confundir e te deixar na dúvida. Não veja notícias. E é logicamente que em momentos onde você tem um maior impacto das ações, por exemplo, né? Vamos pegar aí uma situação onde, sei lá, tem alguma notícia da economia, os Estados Unidos fez alguma coisa, isso balançou o mercado, as ações começam a cair. Vai ter uma quantidade infinita de notícias, de enxurradas de notícias sobre aquele assunto, né? Então toma cuidado com isso, né? A gente precisa ter esse conhecimento e ter essa maturidade que a gente vai ficando, que a gente precisa ficar distante das notícias, né? E que a gente precisa também ficar distante ou se controlar para tomar uma decisão simplesmente porque os preços flutuaram, né? Então vamos voltando aqui na nossa frase, né? Para a gente concluir. Então a gente tem que ter maturidade para isso, né? A gente precisa ir criando essa maturidade. Eu sei que não é fácil, eu sei que não é do dia para a noite, mas a gente precisa começar a investir, e esse é o alerta que eu faço aqui para vocês,
começar a investir pensando nisso. Olha, você vai investir em ações, o mercado vai balançar, os preços vão flutuar. E quando isso acontecer, cuidado, não seja um idiota. Você não deve tomar uma decisão porque isso aconteceu, né? Se você tomar uma decisão por causa disso, então você não deveria ter ação. Você tem que rever o seu conceito. Você tem que rever a exposição que você tem em renda variável. E isso vai fortalecer. Por que isso aqui é um escudo para a gente, né? A gente internalizar isso. Porque a renda variável ela é uma poupança para o pequeno investidor. Os juros compostos vai agir ali, né? É uma poupança diferente, né? Uma excelente poupança para o investidor. Então, se você não entender que isso é natural, que isso vai acontecer e que com o tempo essas coisas vão normalizar e aquilo que hoje foi um estresse para você, lá na frente você vai falar assim, nossa, praticamente nem oscilou o preço da ação. Então, como é que você vai chegar compreender isso? Como é que você vai perceber isso realmente se você não entender que isso acontece, né? Então eu deixo esse vídeo aqui para vocês como uma reflexão, né? Uma leitura, um pensamento, para que se você não tem ação e quer começar a investir em ação, essa é uma frase que você precisa digerir. Se você tem ação e se você tomou uma decisão porque os preços flutuaram, né? Eu achei legal essa palavra, né? Então, se os preços flutuaram e levaram você a tomar uma decisão errada, depois você viu, né, que era uma decisão errada, então cuidado para você na hora que você voltar a ter ação, ou cuidado se você já tem, né, você voltou a ter ação, né? Porque você pode ser levado para as mesmas decisões. Tá bom? Então, se ficou alguma dúvida, deixa nos comentários. Se você tiver algum questionamento, alguma pergunta, pode fazer que eu faço questão de responder. Eu respondo todo mundo que comenta meus vídeos, tá? E se você não segue o nosso canal, peço encarecidamente que você faça essa gentileza para nós. Tem uma meta de chegar a 200 inscritos, falta muito pouco, então eu conto com a sua colaboração. E se você conhece alguém também que gosta de ações, manda esse vídeo para ele, ok? Fiquem com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser.